Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 13 de maio de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 1 minuto. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos dar início aos nossos estudos dessa noite pelo item de número 252 do segundo livro, capítulo 23 da Obsessão, de O Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns, livro segundo, capítulo 23 da Obsessão, item 252. Quem vai estudar com o livro aberto, por favor, abra no capítulo 23, questão item 252 deste livro. Antes de iniciar, propriamente dito, a leitura do Livro dos Médiuns, eu queria fazer aqui um adendo numa informação que eu dei no nosso último encontro, e não foi uma informação completa. E eu queria... o Celso está conosco. Boa noite, Celso, bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Um abraço. Estar com vocês. É um prazer, Celso. E eu queria então complementar essa informação, porque é uma informação muito importante. Eu citei de passagem, eu fiz um comentário e citei de passagem essa questão de O Livro dos Espíritos, citando que ela estaria no Livro dos Espíritos, mas não dei o número da questão, nem a questão em si, e eu queria fazer essa complementação. E eu esqueci também uma parte da resposta dos Espíritos Superiores a Kardec. Eu queria, com a permissão dos companheiros, fazer essa complementação. A questão do Livro dos Espíritos é de número 922, quando Kardec diz que a felicidade aqui no nosso mundo é bastante relativa. O que é bom para um é a infelicidade do outro, e assim sucessivamente. Ele pergunta para os Espíritos se haveria uma medida que fosse comum a todos os homens, né? Que se pudesse indicar como uma medida comum para que todos fossem felizes aqui na Terra. E os Espíritos, muito sabiamente, respondem: para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Como esta resposta é muito sábia, né? Muito profunda e sábia, eu resolvi trazer novamente no começo dos nossos estudos, para ficar aqui gravado para todos os nossos irmãos. Quem quiser ler na íntegra essa questão, é a questão de número 922 de O Livro dos Espíritos. 922 de O Livro dos Espíritos, tá bem? Muito bem. Dando início aos nossos estudos pela questão de número 252, Kardec diz o seguinte a respeito: as imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. Eis um notável exemplo que pode servir para a instrução de todos. Durante alguns anos, que várias irmãs vinham sendo vítimas, no plural, de atos estranhos de depredação. Suas roupas eram continuamente espalhadas. Essa história está na Revista Espírita, de 1863, se não me falha a memória. Muito interessante essa história, bastante esclarecedora para efeito de obsessão, né? Então ela encontrava as roupas espalhadas por todos os cantos da casa e até mesmo pelo telhado, né? Mostre você, o espírito era capaz de jogar a roupa delas em cima do telhado. Eram rasgadas, cortadas e crivadas de furos, por mais cuidados que tivessem em guardá-las sob chave. Põe lá no guarda-roupa, trancava com chave. Tá bom, agora dessa vez não acontece, né? Não era suficiente. Essas senhoras, isoladas numa pequena cidade provinciana, jamais tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que tiveram foi, naturalmente, a de estarem sendo vítimas de brincadeira de mau gosto. Mas a persistência dos fatos e as precauções que tomavam afastaram essa ideia.
Só muito tempo depois, graças a algumas indicações, acharam que deviam dirigir-se a nós, ao próprio Kardec, procurando saber a causa desses transtornos e os meios, se possível, de lhes dar um fim. A causa estava bem clara, mas o remédio era mais difícil. O espírito que assim se manifestava era evidentemente malfazejo, um espírito ruim, né? Um espírito atrasado. Mostrou-se na evocação, Kardec o evoca, pede a presença desse espírito, de grande perversidade e inacessível aos bons sentimentos. A prece, porém, parecia exercer sobre ele uma boa influência. Mas, após algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a respeito o conselho dado por um espírito superior. Agora vem o conselho do espírito. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonem. Imagine você, né? Você devia estar sozinha nessa história, porque o que elas faziam não era recomendável, e não é recomendável para ninguém. É uma boa história para quem gosta de falar mal da vida dos outros, né? É a história dessas irmãs aqui. Ele segue: eu não tenho melhor conselho, diz o Espírito Superior, a lhes dar do que o de mergulharem na própria consciência para se confessarem consigo mesmas, examinando se praticaram sempre o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que dá e distribui, mas à caridade da língua. Olha o absurdo que elas deviam cometer, né? Falar mal da vida dos outros, levantar falso testemunho, fazer juízo de valor sem direito, muitas vezes, sem atribuições morais para isso, né? Não tem estatura moral para ficar julgando, nem mesmo que se tenha, não se deve fazer nenhum julgamento, nenhum juízo de valor da vida de ninguém, né? Não é recomendável que se faça isso. Porque, infelizmente, elas não sabem contê-la, não sabem conter a própria língua. E, por outro lado, não justificam os seus atos piedosos o desejo de se livrarem de quem as atormenta. Gostam bastante de falar mal do próximo, e o espírito que as obseda, tira a sua desforra, quer dizer, uma vingança, né? Estava se vingando. Porque em vida foi para elas um bode expiatório. Pegaram por birra o cara, falaram mal do cara, tudo que tinha direito, o cara desencarnou e foi à forra. Foi lá fazer o que todo espírito imperfeito, malfazejo, atrasado, de baixa estatura moral faz contra as pessoas. Principalmente se a pessoa dá chance para ela, para isso, né? Para que isso ocorra. Basta-lhes sondar a memória para logo descobrirem com quem estão lidando. Entretanto, se chegarem a melhorar, seus anjos da guarda voltarão, quer dizer, estavam afastados mesmo. Afastam, quando vê que não... Quando o nosso espírito guia, quando o nosso anjo da guarda percebe que nós não damos ouvido aos bons conselhos que eles nos dão, eles se afastam mesmo, deixam a criatura por conta dela mesma, né? Ninguém cuida de ninguém, a verdade é essa, né? Ninguém pode interferir na vida de ninguém. O que é de nossa obrigação fazer, somos nós que devemos fazer, e ninguém vai fazer por nós, nem deve fazer. O bom pai e a boa mãe é aquele que ensina o filho a fazer, e não faz pelo filho, porque vai acabar perdendo aquele filho, com certeza. Nós devemos nos limitar às nossas necessidades e às nossas obrigações. Podemos, eventualmente, se a pessoa pedir, dar um bom conselho, tentar ajudar, tentar auxiliar, nos dispor a auxiliar, né? Mas não fazer pela pessoa aquilo que é a obrigação dela. E os espíritos é a mesma coisa, eles não fazem por nós o que é a nossa obrigação, nem Jesus, nem Deus, nem ninguém.
faz por nós o que é a nossa obrigação. A realidade é essa, né? Então é preciso que se tenha consciência disso. Não é porque você põe o seu joelho no chão, que você pede para Deus ou para o seu anjo da guarda te ajudar, que ele vai te ajudar. Você precisa ter merecimento para isso, mérito para isso, né? E o mérito ele é todo moral. O mérito não é comprado com dinheiro, como muitos imaginam. Vai lá na igreja e dá o dízimo, seja lá o que for, está quite com Deus. Não é assim não. Não é dessa maneira não. Olha o exemplo dessas senhoras aqui, né? Não adianta você ser piedoso e tal, e bonzinho na frente do padre, na frente da comunidade, e por trás ficar falando mal da vida de todo mundo. Você está prejudicando muito. Não se fala da vida dos outros, mesmo que você tenha direito. Existe somente uma circunstância na qual é permitido que você esclareça o mal, coloque o mal em evidência. É quando esse mal atinge a maioria das pessoas. Então você pode colocar em evidência o mal e a pessoa que o está praticando em benefício de todos. Agora, quando isso só prejudica ele mesmo, deixa ele que se vire, não fale nada, não comente nada, nem com ele nem com ninguém, é problema dele, né? A verdade é essa. Pois não, Alexandre? É interessante isso que você falou, né? Se as pessoas tivessem esse esclarecimento, de um modo geral, claro, e esse conhecimento de que o merecimento é pelo comportamento moral, né? E é isso que diz tudo, né? É através da tua moralidade que você recebe ou não recebe esse merecimento. E realmente as pessoas não têm conhecimento disso. E é difícil, inclusive, de compreenderem, porque as pessoas se acham injustiçadas, Luiz, mas elas não olham para o seu próprio umbigo. Não? Por que elas são Por que teoricamente elas são injustiçadas? Né? Não é nem questão de ser injustiçada, né? Ou por que ela não recebe esse merecimento? Né? Porque ela não age moralmente de uma forma condizente para receber isso tudo. Né? Então, só essa parte aí. Sim, há muitas pessoas que realizam várias preces, por exemplo, aquelas preces decoradas, né? E acho que estão quite com Deus, estão quite com a tarefa que tem que cumprir. Vai lá, dá dinheiro na igreja, dá o dízimo, faz uma doação para a igreja, acho que está quite com Deus. Não tem que fazer mais nada, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os nossos deveres morais não têm rigorosamente nada a ver com bens materiais, com coisas materiais. E a prece, ela tem que ser, de preferência, clara e concisa. Ela tem que atingir o raciocínio. Nada de prece decorada. Prece decorada, isso é coisa para criança. Foi ensinada para o homem por esses religiosos, não é? Não é ruim, é claro, é preferível que a pessoa faça uma prece do que não fazer nada. Muita gente não faz nada. Tem gente que não tem o hábito de fazer prece, nem ao acordar, que é a prece principal recomendada pelos espíritos superiores, né? Nem ao deitar na cama, pedindo a companhia dos bons espíritos para aquela noite de sono. As pessoas não têm esse hábito, né? Inclusive, nosso dever, os espíritos recomendam isso, pedir para que nós tenhamos um progresso moral, uma vida moral melhorada. Isso que nós devemos pedir, não dinheiro, bens, carro novo, casa, nada disso. Devemos pedir força, coragem, bom ânimo para melhorar a própria conduta moral, né? Eles recomendam que seja feito assim. Mas uma boa parte das pessoas não tem esse hábito de fazer prece, o que é muito ruim para a pessoa, no sentido de que a prece é um poderoso instrumento de ligação do homem com o Criador, e desde que ela seja feita com fervor, ela torna o espírito mais forte, seja ele encarnado ou desencarnado. Nos torna mais forte. Essa é a realidade. Nós ficamos fortalecidos. E olha a questão 922, né? Consciência tranquila e fé no futuro. Para a vida moral, a recomendação dos espíritos, para que nós sejamos felizes neste mundo, na vida material, não é na vida espiritual não, na vida material, né? É que nós tenhamos a consciência tranquila
e fé no futuro. Como é que você vai ter fé no futuro se você sequer faz preces, né? Homenageia, agradece, mostra a sua gratidão a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é, pela família, pelo dia, pelo pão de cada dia, por tudo que você recebe da vida. É preciso que o homem tenha essa consciência. É preciso ter essa consciência, né? Porque nós temos, se nós formos examinar a nossa vida em comparação com aqueles que estão do nosso lado, não precisa nem olhar para trás. Aqueles que estão do nosso lado, nós vamos perceber que nós temos muito mais do que merecemos. Muito mais. Nós podemos não ter tudo o que nós queremos, mas temos muito mais do que nós merecemos, com certeza absoluta. Então, nós temos muito mais razões para agradecer do que para pedir. Então, a prece tem que ser concisa. Nada de prece repetida, então isso não vai resolver nada. Não resolve nada para ninguém. E ir aprimorando o nosso conhecimento em relação às leis de Deus, em relação ao próprio Criador, e adquirindo uma confiança irrestrita nele. Porque fé é isso. Fé, como a gente sempre repete, é uma confiança irrestrita no Criador. E precisamos tê-la com força, com firmeza, uma fé inabalável no Criador. Sem isso, se o homem não desenvolver esta confiança no futuro, ele jamais será feliz nesse mundo, por mais que ele tenha. Ele pode ter muitos bens materiais, mas se não tiver a consciência tranquila e a fé no futuro, ele não tem nada. Nada. Olha que os Espíritos recomendam a posse do necessário. A posse do necessário não é riqueza. É aquilo que vai garantir para você uma certa qualidade de vida. Se você precisar de um tratamento médico, se você precisar de um tratamento dentário, se você precisar de algum remédio, alguma coisa, você ter os devidos recursos, ou a maneira de conseguir esses recursos para você satisfazer as suas necessidades. Apenas isso, nada mais do que isso. Você não precisa morar numa mansão, ter um carro importado, roupas importadas, roupas caríssimas e tal, para você ser feliz. Na realidade, só vai alisar o teu ego, né? É tornar você uma pessoa vaidosa, prepotente, orgulhosa, normalmente egoísta, né? O que vai fazer com que certamente você se torne uma pessoa infeliz. Toda pessoa que alicerça a sua vida, alicerça o seu bem-estar em coisas materiais é naturalmente infeliz. Naturalmente. A pessoa que se determina a conquistar alguma coisa nesse mundo, a gente pode dizer uma coisa com certeza, ela vai conquistar. Eu quero ser muito rico. Se você se determinar a isso, com certeza você será muito rico. À custa, muitas vezes, da sua própria infelicidade. Na maioria das vezes. Porque a maioria das grandes fortunas são fruto do crime. Essa é a realidade. A gente não pode esconder a verdade, esconder a realidade. Se for pesquisar o que está por trás da conquista das grandes fortunas, normalmente é o crime. Eu não estou dizendo que todas são assim, não. Existem aquelas que são legítimas, são frutos do trabalho, do empenho, da dedicação, né? do levantar de madrugada todos os dias, se empenhar e tudo mais. Mas uma boa parte dessas fortunas são conquistadas de maneira ilegítima e muitas vezes através do crime. Olha o que estão fazendo aí com o tráfico de drogas. Não é? O Brasil já é um dos maiores produtores e traficantes de drogas do mundo. Não tem nada de bonzinho aqui, não tem nada de pátria do evangelho, coração do mundo, coisa nenhuma. A perversidade está no coração de todo mundo aqui, ou de uma boa parte dos brasileiros também. Porque a droga desgraça a vida das pessoas. E não só a vida do viciado, a vida da família dele, porque uma vez viciado, ele vicia, ele vicia a família inteira, porque a família inteira acaba passando muitas dificuldades por conta desse viciado. Né? Então, é preciso que nós nos alertemos, né, para o que é felicidade e para o que não é felicidade. Precisamos estar alertas para isso, para não cair na esparrela que muitos caem, achando que felicidade é a posse de bens materiais. Não é. Não é. A gente não está aqui sendo piegas, religioso, até porque eu não sou religioso,
Tá certo? Não estamos sendo nada disso, não. É a realidade. A experiência humana mostra claramente isso. Claramente. Né? Você queria falar alguma coisa, Alexandre? Não, nenhuma vírgula mais. Exatamente o que você falou, isso aí. Ok. O Jorge já entrou conosco, né? Entrou um pouquinho atrasado hoje, né, Jorge? Mas boa noite para você também, bem-vindo, viu? É um prazer tê-lo aqui conosco. Então ele segue dizendo o seguinte. Entretanto, tá, e já lemos isso aqui, o que elas precisam é de fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, acima de tudo, praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um segundo a sua condição. A observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez se devesse abrandá-las para as transmitir, o Espírito acrescentou: eu tenho a dizer isso que disse e como disse, porque as pessoas em causa acostumaram-se a pensar que não fazem nenhum mal pela língua, quando na verdade o fazem e muito. Eis porque é necessário chocar-lhes o espírito, de maneira que isso lhes sirva de séria advertência. O maledicente faz muito mal, tenho certeza disso. Muito mal, não é pouco não, é muito mal. Muitas vezes você chega em determinado, já aconteceu comigo, por causa de uma pessoa maledicente da família, que falou que não devia, de eu chegar num ambiente onde os rostos eram muito agradáveis, eram felizes em me ver e tudo, e encontrar cara feia e as pessoas não aceitarem a minha presença e tal, por conta de maledicência, de mentira, inclusive. Né? Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência. Não se fala mal da vida dos outros. Principalmente se você não sabe o que está falando. Se você não tem estatura... Bom, só aqueles que não têm estatura moral são maledicentes, né? Na maioria das vezes. Mas se você consulte a sua consciência antes de falar alguma coisa, porque você pode cair no mesmo problema que essas senhoras, né? Vítima aí de uma obsessão grave, se não como encarnada, como desencarnada com certeza. Porque os nossos inimigos, eu estou falando nossos por me referir à humanidade, os inimigos dos encarnados certamente esperam ele desencarnar para assediá-lo. E assediam. Né? Vão cobrar, vão falar, não vão dar sossego, o sujeito não vai ter sossego, e a coisa complica muito na vida espiritual. Porque é na vida espiritual que a coisa complica. A nossa vida aqui ainda é amena. Apesar do corpo judiar da gente, com dores, muitas vezes com insônia, muitas vezes de outras maneiras, com doenças, né? As vicissitudes da vida, né? Os sofrimentos da vida, a nossa vida aqui ainda é amena. Como espírito, quando ele deve moralmente, é complicado para o espírito, muito complicado. Então, é preciso que se tenha isso em conta, que se leve isso em conta. Né? Não é à toa que Jesus faz esse alerta. Não é à toa que Jesus chama a atenção de todos. Vá e não peques mais para que não te suceda pior. Ou seja, para que não te aconteça pior do que vem acontecendo. Não é? Ele segue. Eu tenho a dizer o que disse, isso, tá lá. Quando, na verdade, o fazem e muito. Eis porque é necessário chocar-lhes o espírito de maneira que isso lhes sirva de séria advertência. Disso resulta um ensinamento de grande alcance, o de que as imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores, e de que o meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons espíritos, os nossos espíritos guias, pela prática do bem. Os espíritos bons são naturalmente mais poderosos que os maus, pela sua ascendência moral. O espírito, os desencarnados, só respeitam no outro desencarnado a ascendência moral. A ascendência moral, dizem os espíritos superiores, é irresistível.
É só isso que eles respeitam, nada mais. Por isso que os espíritos bons, eles se sobrepõem, né? E basta a sua vontade para os afastar, mas assistem apenas àqueles que os ajudam por meio dos esforços que fazem para se melhorarem. Do contrário, se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos, que se transformam assim em instrumentos de punição, pois os bons os deixam agir com esse fim. Quer dizer, você acaba recebendo a paga daquilo que faz. Tudo tem consequência. Quando você toma uma decisão, essa decisão vai ter uma consequência com a mais absoluta certeza. É lei de causa e consequência, que muitos chamam de ação e reação. Eu não gosto desse termo, eu chamo de causa e consequência, que é como Kardec chama esta lei, né? É assim mesmo. Então, antes de você falar mal da vida de alguém, tenha consciência daquilo que você está fazendo. Ou procure se aconselhar com Deus, com os bons espíritos, coloque o seu joelho no chão, peça ajuda, não solte a língua, porque é muito perigoso. Você vai ser infeliz e pode até fazer infeliz aqueles que estão à sua volta. Seus parentes, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus amigos, ou seja lá quem for, não é? O Jorge, só um minutinho, Alexandre. O Jorge diz o seguinte: a fortuna é uma prova difícil de passar por ela, pois somos apenas usufrutuários da riqueza, que serve para beneficiar o próximo. É isso mesmo, Jorge, é porque nós comentamos a respeito da fortuna, né? É isso mesmo. Pois não, Alexandre? É claro que não se resume somente à questão moral, né? Mas veja aí, em cima do que foi dito agora, nesse parágrafo, a fundamental importância de um comportamento moral adequado. Porque isso só te beneficia em vários aspectos. Não somente no momento que você for desencarnar, mas principalmente, não principalmente, mas efetivamente no teu processo aqui, no teu caminho como encarnado. E como você bem disse aí, inclusive com a tua moralidade elevada, há aí uma defesa natural daquele moralmente correto, moralmente certo, há uma defesa natural em relação à aproximação de maus espíritos. Quer dizer, nem os desencarnados vão conseguir chegar em você, se você tem uma ascensão moral superior a eles, né? A gente não está falando aqui somente no momento do desencarne. Se você tem se você teve, quando encarnado, um comportamento moral, na hora que você desencarnar, você vai receber as consequências positivas disso. Se você não teve, você vai, obviamente, receber as consequências negativas. E isso também vale aqui para o teu dia a dia, quando encarnar. Porque se você tem um comportamento moral adequado, nem os desencarnados vão conseguir chegar perto de você, porque já vão perceber na hora a tua ascensão moral. Na realidade, eles chegam sem, viu, Alexandre? Eles assediam sem. Quem tem bom comportamento e quem tem mau comportamento. Aquele que tem bom comportamento, ele vai cansar, como ensinam os espíritos, vai cansar os maus espíritos. Olha, aí não tem jeito, aí não tem como. Então vamos procurar outro freguês. Vão chegar, mas não vão. Vão chegar, mas não vão ter sucesso. Não vão ter sucesso, essa aqui é a verdade. É como o cara que tenta aplicar golpe pela internet, né? E você não dá chance para o cara. É a mesma coisa, né? O cara te manda um link, acesse aqui, clique aqui, acesse o documento, não sei o que e tal, e você já escolado, você não cai na armadilha. Né? A verdade é essa. A mesma coisa são os espíritos. Você precisa estar atento para o assédio dos espíritos. A maledicência, ela não é só ruim para quem é vítima da maledicência. Ela é ruim para o maledicente principalmente. Por quê? Porque a maledicente, ela faz com que o espírito fique muito mais, o espírito do maledicente fique muito mais ligado ao corpo.
estreita os laços entre perispírito e corpo físico. Estreita esses laços. Tá? Porque você se liga às sensações físicas de baixo teor vibratório. Você se liga a essas sensações. O corpo é bruto. O corpo é matéria bruta. O perispírito já é muito mais sutil. E o espírito nem matéria é. Agora, se o perispírito estiver muito ligado à matéria, no momento do desencarne, o afastamento desse espírito do corpo é muito mais difícil. Consequentemente, vai haver um sofrimento muito grande para esse espírito se desvencilhar do corpo físico. Há pessoas que levam uma vida ilibada moralmente, uma boa vida moral, e que no momento da morte, no momento do desencarne, já estão desligados do corpo. Tal é a ordem moral a que se ligaram. Então, olha a importância, não é só maledicência em si, não é só maledicência, mas as consequências que a maledicência traz para o maledicente. Não é só a pessoa que é vítima da maledicência, porque a pessoa que é vítima da maledicência, mais dia, menos dia, ela vai acabar se sobrepondo a isso, porque a verdade, você não consegue esconder a verdade. O tempo é senhor da razão, ele coloca tudo no seu lugar. O tempo coloca as coisas no seu lugar. E mais dia, menos dia, as pessoas vão perceber que aquilo foi errado e ele vai acabar se sobrepondo a isso. Mas o maledicente não, o maledicente leva o peso pelo resto da sua existência e depois da sua existência como espírito, também ele vai arcar com essa responsabilidade. Pois não, Celso? Uma tentativa de contribuir para esse ponto de vista, lembro que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, que trata das preces espíritas, nós vamos encontrar lá uma prece intitulada Para Afastar os Maus Espíritos. E no prefácio dessa prece, diz o seguinte, é um trechinho curto, peço licença para ler. Pois não. Então, sim, os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Olha essa figura de linguagem que ele se utiliza, hein, Celso? É forte, né? Fortíssimo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar as suas impurezas, a alma. Leia, por favor, leia novamente, um pouco atrás, aquela frase de impacto, por favor. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração lhes fazem abortar as tentativas. Dão, entretanto, forças para que se lhes resista. Forte, né? Fortíssimo, fortíssimo. E outra coisa, né? Deixa bem claro, a situação de um obsedado. Bem claro, né? Não há como se esconder, não é? Por trás dessa situação. Dúvida, né? Não há a menor dúvida. Não deixa dúvida. Ó, como as moscas sentem o cheiro da carniça, ele sente o cheiro do atraso moral do encarnado. É complicado, hein? É complicado para quem não leva em consideração a moralidade.
Porque a gente fala sempre muito em moralidade, moralidade, moralidade. Qual é a consequência disso para o espírito? É isso que o Celso acabou de falar. É muito complicado. Eu acho que vale muito a pena as pessoas repensarem o que estão fazendo. É muito importante. Repense, pô. Ninguém está aqui para bancar o bonzinho, ou para dizer que você tem que mudar de vida, deixar de fazer o que você gosta. É problema seu. Ninguém vai arcar com a responsabilidade dos teus atos. Os atos de cada um é responsabilidade de cada um. Agora, é conveniente que se faça aquilo que é conveniente para nós, para o seu próprio espírito. Porque o mais certo na vida, só existe uma coisa certa na vida. Nós não podemos dizer que amanhã nós vamos continuar pobres, quando nós podemos de uma hora para outra ficar ricos. O rico não pode dizer que vai continuar rico o resto da vida. Ele pode acabar a vida como miserável, como acontece com muitos. Tá certo? A gente não pode dizer que vai ser saudável o resto da vida, porque um dia a doença pode atingir. O doente não pode dizer que vai ser doente o resto da vida, porque um dia ele pode ficar são, por obra da vontade do Criador, ele pode curar-se. Né? Mas uma coisa nós podemos dizer com a mais absoluta certeza: todos vamos desencarnar. Todos, indistintamente todos. E aí que está o X da questão. Porque a pessoa tem que considerar como eu estarei na vida espiritual. Como eu vou estar? A vida espiritual não existe. Não existe? Consulte a sua consciência. Porque tudo o que o descrente quer é acreditar nisso. Tudo que o ateu quer é alguma coisa que lhe dê sustentabilidade moral para ele acreditar. O ateu sofre muito, porque além dele não ser nada depois da morte, aqueles que ele ama, mãe, pai, filho, filha, esposa, esposo, todos aqueles que ele ama serão nada também. Consoladora essa ideia, muito consoladora, nossa. Aqueles que nós amamos são absolutamente nada, desencarnam e não são nada. E onde ficam os nossos sentimentos? O nosso amor por essas pessoas, a nossa dedicação. Aquilo que nós temos de gratidão. Por que a gratidão, então, se a morte leva a pessoa a não ser nada, a se tornar um nada depois da morte? Vamos ser gratos. Por quê? Porque nós amamos e fazemos o bem àqueles a quem nós amamos. E porque muitas vezes o próprio ateu, sem amar aquela pessoa, faz o bem por aquela pessoa. Se ele não tem interesse nenhum material naquela pessoa, por que você fez o bem? Ah, eu gostei dela. Mas gostou por quê? Se ela não é nada, ela não é nada. Ela é apenas uma pessoa que existe aí, não é nada. Ela vai morrer, não vai virar nada, eu também vou virar nada. É o nirvana, como eles gostam de dizer. E sabe o que vai acontecer? Sabe onde é que está a resposta para todos? Todas as respostas para todos, nós, encarnados, e principalmente os ateus, os descrentes e tal, está justamente no momento do desencarne. A partir do momento do desencarne. Essas pessoas que não acreditam, aí não é uma questão de acreditar, elas vão passar por isso, elas vão obrigatoriamente passar por isso. Obrigatoriamente. Eu vou contar uma história aqui, eu não vou dizer a pessoa, porque a pessoa é muito conhecida, eu não vou dizer a pessoa, eu não quero aqui denegrir ninguém, isso pode levar as pessoas a terem uma ideia distorcida dessa pessoa, e eu então não vou contar o nome da pessoa, mas a pessoa esteve na minha casa, frequentava a minha casa e tal, espírita convicto, e num determinado momento teve um problema de saúde aqui em casa. Levamos a pessoa aqui no pronto-socorro e tal, foi medicada, cuidamos, compramos aí umas vitaminas e tal, cuidamos da pessoa e tal. E a Luciana, como é muito minha filha mais nova, né, ela gosta muito de falar, sempre foi assim, né, desde pequenininha, desde criança, perguntou para a pessoa: escuta, mas você é espírita, o espírita tem medo de morrer? Essa pessoa, conhecedora profunda da doutrina espírita, respondeu o seguinte:
Vejam bem, ninguém está preparado para esse momento. Uma pessoa que tenha um conhecimento profundo de doutrina espírita. Eu, particularmente, Luiz Herrera, estudando, é a minha opinião pessoal, eu não me sinto assim. Eu sinto aquilo que os espíritos superiores ensinam. Eu desejo a morte. Eu desejo, sinceramente, eu desejo a morte. No momento apropriado, no momento certo, no momento em que Deus determinar. Mas eu desejo a morte, porque eu sei que estar desencarnado é infinitamente melhor do que estar encarnado. Eu não estou sendo aqui mórbido, nada disso não, pelo contrário, eu gosto da vida. Aliás, eu sempre estarei na vida, porque com corpo ou sem corpo físico, nós sempre estaremos nela. Está lá na Torá. Está lá na Torá essa frase que eu acabei de falar. Né? Então, eu não tenho esse tipo de problema, mas temer a morte, achar que não está preparado para esse momento, é tudo que eu me preparo durante toda a minha vida. Eu me preparo para isso. Não tenho o menor problema com isso. E os espíritos superiores já disseram, está aí no livro dos espíritos, que nós estudamos durante 3 anos, por que temer a morte se morremos todas as noites? É isso. Através dos sonhos, né? No momento da emancipação. Por que ter medo da morte? Isso é importante esclarecer. Vou falar de novo. Por que ter medo da morte se morremos todas as noites? Todas as noites. Por várias horas. Por várias horas. Aliás, eu queria acrescentar aqui uma coisa que eu suponho seja a razão da frase dita por esta pessoa. Consciência. Complicações com a consciência. Algumas preocupações que essa pessoa tinha, alguma coisa que ao longo da vida não ficou resolvida e que a pessoa teme ter algum problema no momento do desencarne em função disso. Aliás, é o que leva a maioria das pessoas a temerem a morte. Por isso que, olha, essa pergunta com a qual nós iniciamos os nossos estudos dessa noite, que rigorosamente não tem nada a ver com os estudos do Livro dos Médiuns, que está lá no Livro dos Espíritos, questão de número 922, a gente volta nela. A posse do necessário para a vida material e para a vida moral. Consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a consciência tranquila é a coisa mais, eu reputo, a coisa mais importante que alguém pode ter como patrimônio. E quando se fala de patrimônio, a primeira coisa que se associa é coisa material. Ah, fulano tem um grande patrimônio, mas ele tem a consciência tranquila? Se não tem patrimônio nenhum. O patrimônio dele é zero. Essa é a realidade, na minha opinião. Muito bem, vamos lá. Vamos dar início na questão de número 253. Ele diz o seguinte: mas é necessário evitar atribuir a ação direta dos espíritos a todas as nossas contrariedades, que, em geral, são consequência da nossa própria incúria ou imprevidência. Incúria é falta de cuidado, né? A pessoa não tem cuidado, anda estabanadamente e dá com o dedinho no canto do móvel, e dói mesmo. Falta de cuidado, né? Imprevidência. O cara gasta mais do que ganha, come mais do que deve, anda mais, se força o corpo mais do que é necessário. E previdência é isso, né? Certo dia, um lavrador nos mandou escreveu uma carta para Kardec, que há 12 anos todas as desgraças caíam sobre os seus animais. É muito interessante essa história, está na Revista Espírita também. Ora morriam as vacas e deixavam de dar leite, ora morriam os cavalos, os carneiros e os porcos. Fez muitas novenas, a questão das preces como tentativa de solucionar uma coisa que não tem nada a ver com prece, né?
fez muitas novenas que não remediavam o mal, ou mesmo se dando com as missas que mandou rezar e com os exorcismos que mandou fazer. Achava que tinha o demônio lá, então mandou um padre, alguém lá da Igreja Católica, exorcizar, mas também não adiantou nada. Acreditou então, seguindo as superstições do campo, que haviam feito algum mal para os seus animais, julgando-nos, sem dúvida, com o maior poder de conjurar que o padre da sua aldeia, pediu-nos um conselho. Eis a resposta que obtivemos. Consultou os espíritos superiores, falou: o pessoal mandou uma carta, assim, 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 está com problema com os animais e tal, já fez isso, fez aquilo, fez não sei o que e tal, e não resolve. O que vocês podem dar como solução para esse problema? Evocou um espírito superior para que ele desse a resposta. Olha a resposta do espírito. Abre aspas. A mortalidade ou as doenças dos animais desse homem provém dos seus currais infectados, que ele não manda limpar porque isso custa. Muitas vezes a solução é como o burro que o sujeito estava vendendo para o outro. Ele estava vendendo burro, o cara pergunta assim: escuta, o burro é bom? Ele é bom, o defeito está na vista. Mas eu estou olhando, não estou vendo defeito nenhum. Não, ele é bom, não tem problema nenhum, é forte, saudável, então o defeito está na vista. O cara não entendeu muito bem, levou o burro para casa, comprou o burro, pagou caro e tal, levou para casa, quando ele foi perceber, o burro era cego. Então o cara não estava errado, ele estava falando certo, ele estava dando o diagnóstico certo para o burro, mas o cara não quis ouvir. É como esse caso aqui. Pô, manda limpar o celeiro, manda limpar as baias, manda limpar os currais, e você não vai ter mais problema de infecção. Como é que você quer que os animais não morram se o ambiente está infectado? Né? Pode mandar rezar quantas missas você quiser lá na Santa Sé, em Roma, que não vai resolver absolutamente nada. Né? Item de número 254. Encerraremos este capítulo, esse aqui é o encerramento do capítulo de número 23. Com as respostas dos espíritos e algumas perguntas vindo em apoio do que dissemos. Primeira pergunta: por que certos médiuns não podem livrar-se de espíritos maus que a eles se ligam? E como os espíritos bons que eles chamam não têm força suficiente para afastar os outros e comunicar-se por seu intermédio? Resposta dos espíritos superiores: não falta poder ao espírito bom. É o médium que quase sempre não está em condições de auxiliá-lo. Eu conheci um médium assim, excelente médium, frequentava a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro lá na Lapa. Em São Paulo eu frequentava naquela, frequentei por 12 anos aquela casa, a quem eu tenho uma gratidão muito grande, por quem eu tenho uma gratidão muito grande. Este médium era um excelente médium, bom médium mesmo, era um jovem, um pouco mais velho que eu na época, eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, ele tinha lá seus 30 e qualquer coisa, um excelente médium, só que fumava e bebia. Fumava e bebia. Como é que você pode ser um bom médium, servir aos bons espíritos, se você tem vícios? Porque esses vícios fatalmente levam a quê? A frequentar ambientes que não são recomendáveis para quem é um médium. Quem frequenta bar, que tipo de companhia espiritual vai ter num bar? Que tipo de espírito de desencarnado está dentro do bar? De uma boate, de um prostíbulo? Não são bons espíritos. Os bons espíritos não frequentam esse ambiente, com certeza. Com a mais absoluta certeza. Então o sujeito ele podia reclamar, muitas vezes, se ele teve, eu não sei se ele teve, porque eu não acompanhei a vida dele depois, eu não sei se ele teve algum problema. Mas se ele teve algum problema, ele não podia reclamar de ninguém, só dele mesmo. Diz aqui, não falta poder ao espírito bom. É o médium que quase sempre não está em condições de auxiliá-lo.
Como é que o espírito bom vai te dar suporte se você não dá suporte para ele? Tem que ser recíproca a coisa. Tem que ser recíproca. Você tem que fazer a sua parte. Existe uma historieta que está dentro dos evangelhos apócrifos. Os evangelhos canônicos são 5, coisa se eu não me falha a memória, né? Mas os evangelhos apócrifos são 70 e pouco. Então, várias pessoas escreveram sobre a vida de Jesus, o que aconteceu na vida dele, várias histórias que não estão nos evangelhos canônicos, que foi um absurdo feito com o evangelho de Jesus. Um absurdo, foi um crime o que fizeram com o evangelho de Jesus. Certo? Dentro de um desses evangelhos se conta a seguinte história. Estava Jesus e os seus seguidores, junto com eles, numa estrada. Encontraram um sujeito com uma carroça atolada. O sujeito estava ao lado da carroça, ajoelhado, de mãos postas, olhando para o céu, orando. Jesus passou ao largo e foi embora. Mais adiante, encontrou um outro carroceiro com a carroça atolada, empurrando atrás, xingando, batendo nos cavalos, xingando, falando palavrão e tal. Falou, vamos ajudar. Já pegou um grupo de homens que estavam juntos, né, com 2 minutos, desatolaram a carroça, o sujeito foi embora, oh, muito obrigado e tal, vou trabalhar, que eu preciso trabalhar, ganhar minha vida e tal, foi embora, agradeceu, foi embora. Aí os caras intrigados foram perguntar para Jesus, escuta, aquele lá atrás orava e nós não ajudamos, este aqui imprecava, xingava, e esse nós ajudamos. Ele falou, é muito simples, este tentava se ajudar. É assim que é a vida. Se você não se ajudar, se você não tomar atitudes em relação às suas dificuldades, jamais, por meio nenhum, nem através de espiritismo, de qualquer religião, ou da ajuda dos bons espíritos, você vai conseguir solucionar os seus problemas. Porque as tuas feridas morais estão expostas. E você não quer curar. Não quer a cura para essas feridas. Esse é o grande problema. E nós só curaremos as nossas feridas morais através de um meio, um único meio, através da boa conduta moral. Senão você não as cura. Não existe remédio que as cure. A pessoa se afunda cada vez mais, chafurda a lama da imoralidade e continua fazendo porque agrada, porque ela está naquele caminho, agrada aquilo que ela vive, agrada os vícios, agrada a degradação moral, ela continua naquele caminho, embora seja uma pessoa extremamente infeliz. Não é? Ele segue. Sua natureza é mais adequada a outras relações. Seu fluido se identifica mais com o espírito do que com o outro. É isso o que dá tamanha força aos que querem enganá-lo. Quem qualifica o fluido é o encarnado. O fluido é uma coisa neutra. Nós vivemos mergulhados num oceano de fluidos. O universo está mergulhado num oceano de fluidos. Fluido é aquilo que dá origem para a matéria. Nós qualificamos, com a nossa maneira de pensar, os fluidos. Se você pensa o bem, deseja o bem, fala o bem, se conduz pelo bem, os fluidos que você carrega com você, o seu ambiente fluídico pessoal é bom. Automaticamente, os maus espíritos são rechaçados por esses fluidos. Eles não gostam. Onde existem pessoas conversando bem, falando do bem, falando de Deus, com conversas elevadas, eles vão embora, eles não gostam disso. Fica naquele ambiente quem quer aprender. Agora, onde existe vício, onde existe degradação moral, eles ficam, porque ali eles estão no ambiente deles. Ali eles estão no métier deles, no meio deles, no meio que lhes agrada. Então é preciso que se alerte para isso. Se você quer ter uma boa companhia moral, se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida boa, com boa qualidade,
sobre todos os aspectos, inclusive o aspecto físico. Saúde física tem uma boa conduta moral. Consciência tranquila. Isso é a melhor coisa que existe. Não é? Então, muito cuidado. Questão de número 2. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Parece-nos, entretanto, que há pessoas bastante meritórias de moralidade irrepreensível e, não obstante, impedidas de comunicar-se com os espíritos bons. Resposta. Isso é uma prova. Se a pessoa tem uma boa conduta moral e ela está sendo assediada por maus espíritos, essa é a prova dela. Não se esqueçam que nós estamos num mundo de expiação e provas. A expiação está para o espírito como o ressarcimento, com a lei de Deus, daquilo que ela fez errado em outras encarnações. Está pagando. Ela pediu, ela está pagando. E a prova é aquilo para que mostra para nós mesmos a quantas anda a nossa moralidade. A persistência dos espíritos em assediar uma pessoa boa, de moral elevada, é a prova dele. Ele pediu aquilo também. Eu quero saber se eu sou capaz de vencer as minhas tendências. Ele tem tendência para aquilo, não é à toa. Não é de graça. Ele tem tendência e vai ser assediado. Se ele ceder, a prova, ele não venceu a prova. Se ele não ceder, ele saiu vitorioso da prova. E quem te pode dizer que não trazem o coração um tanto manchado de mal? É o que eu acabei de falar. Eles têm tendência. Lá no íntimo dele, lá no espírito, na história daquele espírito, tem tendência àqueles problemas. E são assediados pelos espíritos que têm a mesma tendência. Que o orgulho não controla um pouco essa aparência de bondade? Essas provas revelam ao obsedado a sua fraqueza e devem incliná-lo para a humildade. Há alguém na Terra que se possa dizer perfeito? Perfeição não é desse mundo aqui. Não busquem a perfeição nesse mundo, porque ela não existe. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Só teve um único espírito perfeito que encarnou na Terra para trazer a nós revelações divinas. Esse espírito chamou-se Jesus de Nazaré. Não é Jesus de Belém, não. Jesus de Belém é uma fantasia. Jesus de Nazaré. Esse sim foi um missionário, um espírito perfeito, encarregado de fazer revelações aos seres humanos. Somente este. O restante, nenhum deles foi perfeito. Nenhum deles foi perfeito. O espírito superior não é um espírito perfeito. Ele está em vias de alcançar isso, mas não é um espírito perfeito. Então, este foi o único de moral ilibada, que não foi assediado por espírito imperfeito nenhum, não é? E que cumpriu a sua missão aqui na Terra conosco. Aquele mesmo que tem todas as aparências de virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento da imperfeição. Assim, por exemplo, dizes daquele que não pratica o mal, que é leal às suas relações sociais. É um homem bom e digno, mas sabe se suas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se ele não é avarento, invejoso, rancoroso, maledicente e muitas outras coisas que não percebe, porque as tuas relações com ele não te deram motivo para descobri-las? O meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Eu vou parar com a leitura desta pergunta de número 2 para nós retomarmos
a partir da número 3 na próxima quarta-feira, está bem? E se for o caso, a gente pode retomar aqui o item do número 254 para ver uma sequência lógica aqui no raciocínio a respeito daquilo que nós vamos estudar, né? Mas é muito interessante essas perguntas, né? Vamos lá, alguém quer acrescentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo. Pois não. Celso? Tudo bem, Luiz. Muito bem. No YouTube, nenhuma pergunta. Aqui no Facebook também não. A Alzeni está conosco. Boa noite, Alzeni, bem-vinda. O Jorge fez uma afirmação aqui que é verdadeira em parte. Eles, creio eu, que é uma questão de sintonia. A pessoa que já tem uma evolução mais apurada, os espíritos inferiores não conseguem alcançá-la. Conseguem sim, viu, Jorge? Como nós acabamos de ler agora, tá bem? Depende das provas que ele veio para sofrer aqui nesse mundo, tá? Uma evolução maior, tem um alcance maior a respeito da sua evolução, quem garante? Como ele diz aqui, né? Quem garante que por trás da falsa aparência de virtude nós não temos aí alguns senões que fazem com que os espíritos imperfeitos se aproximem e assediem esse nosso irmão. Até porque os espíritos são uma das provas, fazem parte das provas terrenas, né? E eles são assim mesmo. Acontecer ali. Pois não. No caso da pergunta do Jorge, né, Luiz? No caso da pergunta do Jorge, que você já havia falado antes, o que vai acontecer é isso. Eu até também toquei nesse assunto. Vai ter dificuldade, vai bater e vai dar com cabeça em ponta de faca, vai ter dificuldade de enfrentar um espírito mais evoluído. Não significa que não vai chegar, mas vai ter dificuldade de ultrapassar, né? Uma coisa é chegar, outra coisa é ultrapassar. O progresso moral é sempre relativo no nosso mundo. É sempre relativo, porque nós estamos no mundo, olha, nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer, é a realidade. O nosso mundo é um mundo de provas e expiação. Na realidade, na sequência inversa, expiação e provas, tá? Então, depois do mundo primitivo, o nosso é o segundo. Os espíritos que habitam o mundo espiritual, no nosso mundo, e os que habitam o mundo material, são todos imperfeitos. Leiam lá na escala espírita. Leiam a escala espírita. Lá na escala espírita eles falam exatamente da qualidade dos espíritos que habitam o nosso mundo. São avarentos, rancorosos, alimentam ódio, desejo de vingança, tudo que é porcariada de sentimento existe no nosso mundo. E fica claro isso quando você tem um contato maior aí com o que acontece no dia a dia das pessoas, no dia a dia do nosso mundo, no dia a dia de todas as pessoas. Não depende, inclusive, do país ser um país mais evoluído ou menos evoluído. Um país de primeiro, como eles gostam de chamar, país de primeiro mundo, país de quinto mundo e tal. Não tem nada a ver com isso. Faz parte da natureza humana e dos seres humanos encarnados no nosso planeta e dos seres desencarnados que habitam o nosso planeta. Não é? Por isso, o trabalho intenso de Deus, de Jesus, por ordem do Criador, pelas suas leis naturais, de Jesus, que é o Espírito que cuida do nosso planeta, e dos aqueles que vêm em missão aqui no nosso planeta, em divulgar essa realidade espiritual para que as pessoas se conscientizem e mudem a sua conduta. A mudança de conduta moral é uma necessidade, e nós só vamos consertar o nosso planeta quando nós cansarmos do mal. Cansarmos. Quando o próprio mal traz a sua solução.
No próprio mal está a solução para o nosso planeta. Porque o homem vai chegar a um ponto que ele vai se cansar tanto da maldade, da perversidade humana, né, que ele automaticamente, bom, peraí, chega, vamos mudar a coisa porque não está dando certo. E o homem já está percebendo isso, ele já está percebendo isso. Né, a duras penas, né, ele já está percebendo isso. Eu vi hoje uma reportagem na internet, no Instagram, de um jovem mesmo, 20 e poucos anos de idade, estuprou 20 e poucas crianças, é um pedófilo, contumaz, 20 e poucas, 26 crianças parece, e ele estava sendo entrevistado pelo repórter dizendo o seguinte: se me deixarem solto, eu vou fazer outra vez. Todo mundo precisa acordar para isso. Alguma coisa está errada na educação, no tratamento que se dá aos espíritos que encarnam no nosso mundo. É preciso dar a educação integral, informação de qualidade e formação de qualidade. Formação moral de qualidade para que esse quadro mude. Se esse quadro não mudar, nosso mundo vai continuar sendo o que é até sei lá quando. E parece que a coisa ainda vai longe, é o que me parece, né? Tudo indica. Muito bem. Se não houver mais ninguém quiser acrescentar mais nada, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito bem, Alexandre, fecha o teu, isso, por gentileza. Tá bom. Vamos elevar o nosso pensamento, então. E juntos, esquecendo os nossos encontros e desencontros desse dia, mentalizar a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte fecunda e infinita de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecermos a oportunidade que tivemos nessa noite de estudar as questões propostas pelo Livro dos Médiuns. Queira ainda, Senhor, que Tu nos dê a força necessária para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda a coragem moral para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.